Agora, não me acerta essa palavra. Judá e Tamar é o título do capítulo 38 de Gênesis, né? Livro de Gênesis, Bereshit. Eu vou ler o versículo de número 13 até o versículo de número 15. E eu vou ir decorrendo, né, falando sobre esse capítulo, e nós vamos chegar provavelmente até o versículo de número 30. Mas vamos ler esses versículos para nós ganharmos tempo, né, e os irmãos vão acompanhando, né, aquilo que nós fomos falando ao longo do culto. Diz o versículo de número 13 do capítulo 38 de Gênesis: E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímna a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Amém, amados? Vamos ler até o versículo 15. Podem se assentar em nome de Jesus. Amados, nós já louvamos ao Senhor, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor a nossa queixa, a nossa necessidade, e é o momento do Senhor Ele falar ao nosso coração. E o interessante porque a igreja de hoje é uma igreja muito dinâmica, mas que ao mesmo tempo ela quer que Deus fale aquilo que ela quer ouvir. Sabe por quê? Porque tem se criado em nosso meio uma igreja self-service. Você tem de tudo e você escolhe aquilo que você quer. Porém, esse ministério pela fé, e a grosso modo eu quero dizer que ele não é um ministério self-service, né? Tem coisas aqui que talvez você não quer comer, mas se você estiver aqui nos cultos aos quais vai participar, vai descer seco, mas vai descer. Sabe por quê, amados? Porque o cristão, ele não anda por vista, ele anda por fé. E quando o justo decide viver pela fé, ele não está simplesmente submisso a qualquer coisa que acontece ao seu redor, pelo contrário, ele está debaixo das mãos do Senhor. E este capítulo de número 38 do livro de Gênesis é interessante porque ele narra uma história de Judá e Tamar. Tamar, ela era simplesmente a nora, né? E ela estava ali prometida para um daqueles irmãos. E de repente diz o versículo de número 1, que quando Judá ele desce aos seus irmãos e entra na casa de um varão por nome Adulão, cujo nome era Ira, cananeu, e ali simplesmente ele toma ali uma mulher e tem um relacionamento com ela, estabelece ali todo um pacto, todo um processo. Porém, passa-se mais um tempo, aquele varão com quem ela é prometida estar com ele, né? Judá, pois, tomou uma mulher para diz o versículo de número 6, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou, diz o versículo 7. Então aquela mulher foi prometida àquele jovem, de repente ele era simplesmente abusivo, ele simplesmente fazia coisas que o Senhor não se agradava, e o Senhor o matou, diz a palavra do Senhor no versículo 7. Então Judá, ele simplesmente faz o seguinte, ele suscita uma semente para o seu irmão, e ele faz uma promessa depois, mais à frente, para Tamar. E ele promete para Tamar que ela deveria ficar na sua casa. O versículo 11 diz: Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa do teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande, porquanto disse: para que porventura não morra também este como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai.
E Tamar foi convivendo ali, aguardando que aquele rapaz ficasse na idade que pudesse se casar com ela. Porém, isso nunca acontecia, esse momento não chegava. E foi se passando o tempo, e de repente está ela ali, vestida com as suas vestes de viúva, porque ela simplesmente havia acabado de perder alguém. Então é costume dentro da nação de Israel que se vista de tal maneira, e que assim fique até que seja tirado o seu opróbrio. E aquela mulher está ali, de repente vem alguém e dá um recado para ela, e diz: olha, Tamar, o teu sogro, Judá, ele está vindo aí. Ele vai descer para poder tosquear as ovelhas, como diz o versículo que nós lemos de número 13. Sabe o que ela faz? Então ela tirou de sobre si as vestes de viuvez, cobriu-se com o véu, disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e não lhe fora dado. Então ela sabia simplesmente uma coisa: eu vou me assentar no caminho das fontes. O caminho das fontes, amados, ele é um local muito largo, muito amplo, porque ele é como se fosse uma grande praça. E a palavra de Deus nos alerta acerca do caminho largo, que ele conduz à perdição. E ela simplesmente se coloca no caminho da perdição. Sabe por quê? Porque ela se coloca no posicionamento de um caminho largo. Mas o pior não é isso. Ela tira suas vestes de viuvez, se cobre com um véu e se assenta no caminho das águas. E sabe o que diz o versículo de número 15? E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque havia coberto o seu rosto. O que é isso? Ela foi confundida com uma prostituta porque cobriu o seu rosto. A palavra não diz que ela se vestiu como uma. Ela não estava vestida a caráter como se fosse uma prostituta. Não eram as vestes dela que identificava como sendo uma. Era o ato dela encobrir o seu rosto. E sabe o que eu quero dizer com isto? Cristãos que simplesmente são anônimos na obra de Deus, que se escondem no momento em que precisam de demonstrar. Eles simplesmente estão acarretando para si nomes, famas e muito mais. Sabe por quê? Porque Judá olha para aquela mulher com o seu rosto coberto e pensa: é uma prostituta. E quantos cristãos às vezes não mostram o seu rosto, a sua face, não revelam a sua identidade verdadeira, estão às vezes escondidos, ocultos atrás do evangelho, e as pessoas olham e falam: olha, é um perdido, é uma perdida, não vale nada. Sabe por quê? Porque você ainda não tirou essa máscara, não tirou essa carapuça, não tirou isso que está tampando o brilho da glória de Deus, para que as pessoas vejam que você faz a diferença, que você é um cristão verdadeiro. Lá na Grécia Antiga, havia um costume durante os bailes, em que se faziam máscaras de cera e colocavam-se na face, e durante um período de uma semana as pessoas bailavam, dançavam, faziam tudo enquanto era tipo de orgias naquele lugar, com máscaras de cera muito bem trabalhadas, as quais não revelavam a identidade de ninguém. As pessoas podiam aprontar o que elas quisessem, porque estavam com máscara. Passado aquele período, acontecia o que nós conhecemos com sinceridade. Sabe o que é sinceridade? Significa sem cera, ou seja, não tem mais cera tampando. Chegava um dia em que se tirava aquela máscara, cada um na sua casa, e aparecia todo mundo normalmente em público. Ninguém sabia quem tinha aprontado nada. E aí quando se diz assim: olha, você é uma pessoa sincera, ou seja, você é uma pessoa que você não está com a máscara de cera. Você é uma pessoa que eu conheço, que eu sei quem você é. E a sinceridade no meio do povo de Deus também é conveniente. Mas, amados, tem um porém. O Espírito Santo, ele é como chama, ele é como fogo. Ele é como simplesmente um fogo refinador. E eu tenho uma boa notícia: se houver alguém aqui com máscara de cera, ela irá derreter nesta noite. Porque o Espírito do Senhor irá arder nos vossos corações, e ele irá derreter tudo aquilo que está cobrindo a glória de Deus na sua vida, tudo aquilo que está te tampando como cristão de verdade, e irá simplesmente cair por terra essa máscara. Sabe por quê? Porque máscaras não permanecem diante daquele que é o Rei do Universo. Não adianta nós simplesmente sermos uma coisa aqui dentro da igreja e lá fora sermos outra.
bom para poder falar e pregar aqui dentro, mas a nossa vida lá fora é um lixo. A nossa vida não condiz com o que nós pregamos, com o que nós vivemos, com o que nós falamos. Isso não é cristianismo. Sabe o que é isso? Isso se chama ser simplesmente falso, fingido, mercenário. É verdade, Senhor. Sabe o que acontece? Ele olha para ela e pensa, é uma prostituta. Que visão você tem deixado transparecer para as pessoas que estão lá fora? Será que elas estão olhando para você e vendo Cristo? Será que elas estão se identificando com Cristo na sua vida? Mas o pior não é isso. O versículo 16 diz que Judá vira para ela e fala, vem, eu peço-te, deixa-me entrar a ti. E ali ela simplesmente vira para ele, aí diz o versículo, porquanto não sabia que era sua nora, e ela disse, que darás para que entres a mim? Até então ela não era uma prostituta. Até então ela só tinha uma aparência. Mas quando ela bota um preço, ela se torna uma. O cristão é cristão até quando ele simplesmente faz as obras, as coisas de Deus por livre e espontânea vontade. Agora, quando ele costuma especificar valores, quando ele costuma colocar preço nas coisas de Deus, ele se torna um prostíbulo completo. Ele se prostitui com as coisas deste mundo, com a avareza, com a luxúria, com a soberba, com a ignorância. E ela faz o mesmo, sabe por quê? Porque até então ele só achava que ela era. E quando ele faz a proposta, ele confirma. Ela é mesmo. Amados, obra de Deus não tem preço. Obra de Deus, você não adianta estipular uma meta, uma regra, um preço, não. O preço foi pago na cruz do Calvário. E este preço ninguém mais irá comprar, ninguém mais irá resgatar. E de repente chega um pouquinho a mais, diz o versículo 17, e ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Amados, isso é muito grave, sabe por quê? Olha a proposta de Judá. Judá é um pastor. Isso serve tanto para a liderança, como para vocês que um dia vão ser erguidos como líderes, talvez espirituais ou talvez até mesmo de algum local de trabalho. Nunca use das suas ovelhas ou daquilo que tem na obra de Deus para pagar pelos seus erros. Aqui Judá está dizendo, eu vou mandar um cabrito do meu rebanho, ou seja, eu vou pegar a minha ovelha para ela pagar o preço. Eu estava na casa do pastor e tive a oportunidade de observar ali isso. Um infeliz usando do rebanho para poder pagar um preço pelo erro que era dele. E aqui é a mesma coisa. Aqui este infeliz está usando do rebanho para pagar pelo seu erro. Ou seja, ele queria pecar, peca. Ele queria errar, erra. Mas paga com a sua própria honra, com a sua própria cara, dê ela a tapa para poder pagar. Não usa as pessoas para isso. Não usa ovelha para isso. Não usa cabrito, não usa rebanho para isso. Use o que você tem. Não é você que vai errar? Na hora de errar ele não pensou, mas na hora de mandar o cabrito do seu rebanho, aí ele já pensou, ele já fez uma programaçãozinha melhor. Sabe o que ela faz? Dá então um penhor até que você mande esse cabrito. Nem ela acreditava nele. E ela era a nora dele, então ela conhecia ele muito bem. Aí ela pega e fala assim, olha, você me dá uma garantia. Quantos pastores a gente tem que pegar e pedir uma garantia dele porque a gente não tem coragem de acreditar às vezes. Sabe por quê? Porque tem muito mercenário aí na televisão aí, cantando, dançando e falando que amanhã tudo vai ser diferente, mas quando é amanhã a sua vida está a mesma. E tem muita gente às vezes que vem e ora e busca e fala que vai acontecer e não acontece nada. Sabe o que é isso? Pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe, muito longe. Falam de coisas que não viram, profetizam coisas que Deus não manda. É muito interessante isso, amado, sabe por quê? Ela vira e ela faz uma proposta de penhor. E ele disse, que penhor é esse que eu vou te dar? E ela já tinha a resposta na ponta da língua, o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Sabe o que essa mulher está fazendo agora? Ela está matando esse homem. O selo, a identidade dele. O lenço
era simplesmente duas coisas. Primeiro, que o lenço se usava para poder de pendurar o selo, porque o selo era feito de pendurado num lenço que ficava ataviado ao pescoço. Mas ao mesmo tempo o lenço também servia para ele poder enxugar suas lágrimas em meio às dificuldades, o seu suor em meio ao trabalho. O lenço tinha algumas utilidades. Então ele estava perdendo o seu consolo também. Primeiro ele perde a sua identidade, depois o seu consolo. E o cajado, que era o essencial, ou seja, a sua autoridade. E de repente ela destitui ele por inteiro. Sabe por quê? Porque ela simplesmente conhecia quem era Judá. Amados, quando chega no versículo de número 19, e ela levanta-se, foi e tirou de sobre si o seu véu e vestiu vestes de viuvez. Isso também é muito grave, sabe por quê? Tem gente que vem para a igreja, veste bonitinho, chega aqui, é uma gracinha, mas chega em casa, é outra coisa. Sabe por quê? Porque para poder sair se veste com uma coisa, mas chega lá, bota de novo as vestes de viuvez. Essa mulher, ela pensava que era só um trocar de roupa que ia fazer a diferença na vida dela. Ela pensava que era muito simples, põe a roupa, viúva. Tira a roupa, prostituta. Põe a roupa, viúva, prostituta, viúva, prostituta. Mas não é bem por aí não, porque Deus sabe quem você é, independente do que você está vestindo e como você está se portando. Porque Deus não vê como vê o homem, mas Ele olha para dentro do coração. E quando as pessoas são máscaras, são capas, são simplesmente como se fosse coisa nenhuma, andando na presença do Senhor. Mas Deus sabe quem são os seus. E não adianta simplesmente só se vestir para estar na presença do Senhor. Tem muitos hipócritas aí que patronizam as vestes. Nós comentávamos sobre usos e costumes. Porque tem que se vestir desse jeito, ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Amados, não é só se vestir que você está salvo, não é só se vestir que você está liberto, não. Sabe por quê? Tem muita gente que está precisando de libertação e muitas das vezes está aí à frente da obra, pregando, falando de salvação, mas não sabe nem de quem estão falando, nem o que estão ministrando. Sabe por quê? São lobos devoradores. É verdade, Senhor. Judá envia o cabrito por mão do seu amigo. Olha outra coisa, outra cara de pau de Judá. Na hora de aprontar, ele apronta. Mas na hora de ir lá consertar o erro dele, ele manda outra pessoa para resolver o problema. E o pior é que esse amigo, ou seja, alguém que convive com ele, tem a cara de pau de acobertar os erros dele. Sabe por quê, amados? O que é mais terrível nas coisas do Senhor é quando se encontra uma pessoa da mesma laia para cobertar erros. É quando se encontra um cúmplice. E esse amigo cúmplice, ele entra e ele simplesmente é um adulamita. E ele vai ali para poder tomar penhor da mão da mulher, porém não encontra ela. Ele volta e fala, eu não encontrei. Judá vai e fala assim, olha, se você não encontrar ela, vai ser sobre ti esse problema. Porque você tem que resolver isso. E disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então Judá disse, tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que eu tenho enviado o cabrito, mas tu não achaste. Então ele estava dizendo a grosso modo, se você encontrar ela, você dá um sumiço nela. Porque senão a gente vai cair em descrédito. Tem muito ministério fazendo isso, amados. Tentando tampar o sol com a peneira. Tentando pôr pano quente nas coisas. Mas a palavra do Senhor diz que nada permanece encoberto diante dos olhos daquele que são como tocha de fogo, que contempla os bons e os maus, que faz trazer a chuva sobre todos, sobre os bons e sobre os maus. Ninguém esconde. Você pode esconder às vezes do pastor da igreja, você pode esconder às vezes do seu colega, da sua colega, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, mas dos olhos do Senhor você não se esconde, porque diz o salmista no Salmo de número 139, para onde eu irei da tua presença, Senhor? Pois tu me sondas e me conheces. Se eu fizer a minha cama no Seol, ali o Senhor me sonda, mas se eu subir à luz da alva, ali também tu me conheces. E tal ciência maravilhosa, pois tu me conheceste quando no ventre da minha mãe você estava me entretecendo, ou seja, tecendo as fibras do meu corpo. Antes que houvesse palavras, o Senhor tudo sabe. É, Jesus.
Esse Deus é o Deus que sonda, é o Deus que sabe. Não precisa de ninguém contar, de ninguém lá levar recado, não. Ele está sabendo. Quando simplesmente chega no versículo de número 24, 3 meses depois, deram um aviso para Judá: Tamar, a tua nora, adulterou, e ela está pejada de adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja queimada. Ele recebe a notícia: olha, está grávida a sua nora. Sabe o que ele faz? Manda queimar ela. Amados, isso também é muito grave, sabe por quê? Esse tempo todo que Tamar ficou ali presa dentro da casa do seu pai, aguardando uma promessa, Judá nunca foi visitar ela. Judá nunca foi olhar ela. Judá não sabia quem ela era. Judá não conhecia ela. Mas na hora que sabia que ela estava errada, Judá queria mandar queimá-la. Não sentou com ela para perguntar o que está acontecendo, não pediu uma providência para saber o que aconteceu, mas para mandar queimar ele foi bom. Por quê? Porque a resposta veio na hora: manda queimar ela. Quantos pastores não visitam as suas ovelhas, não vai lá saber o que está acontecendo, mas aquela irmã, ela pecou dessa e dessa maneira, disciplina ela. Fala com ela que ela está excluída do ministério. Amados, não é assim. Quando nós sabemos de um pecado, de um erro, nós vamos até lá apurar e saber o que está acontecendo. Ninguém manda queimar ninguém sem saber primeiro do que se passa. Sabe por quê? Porque quando eles vão ouvir a Tamar, olha o que a Tamar vai dizer. Versículo 25. Tirando ela para fora, mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem eu concebi, são essas coisas. Conhece quem que é este seu, e esses lenços, e esse cajado? Eita Deus! Aí de repente ele vai dar uma resposta assim: não, realmente mais justa é ela do que eu, porquanto a tenho dado a selar meu filho e nunca mais a conheceu. Amados, se muita gente nos ministérios que existem atualmente tivessem tido a oportunidade de se defender quando estavam sendo excluídos do ministério, se muita gente que foi excluído por causa, às vezes, de usos e costumes, pudesse ter pegado o microfone uma vez antes de sair do ministério e se defendido, não era só uma cabeça que ia rolar, não. Eram muitas. Sabe por quê? Porque quem está errado conhece o erro também de muita gente. E aí a pessoa poderia abrir a boca e falar assim: eu sou errada, estou sendo excluída do ministério, seu Judá. Mas tem um porém: o senhor que é o culpado disso. Porque o senhor está aí com essa pose de bonzinho, de bonitinho, mas você é pior do que eu. E quantos pastores, quantos homens, quantas mulheres que apacentam o rebanho são piores do que as suas ovelhas? Para poder apontar os erros delas e mandar queimar elas é fácil, mas para poder escancarar a boca e falar mais justa é a minha congregação do que eu, não tem muita gente para poder abrir a boca e falar isso. E aqui acontece justamente isso. Porém, o interessante é que Judá se aparta desse erro. Ele se aparta desse erro, mas o interessante é que ele tinha perdido o seu anel, ele tinha perdido o seu lenço e ele tinha perdido o seu cajado. Amados, o interessante é que quando a gente chega praticamente no final dessa história, a gente vai ver um momento em que o pai de Judá manda chamar ele e vai dar para ele uma resposta acerca de tudo que aconteceu no capítulo 49. Ele pega e chama eles, para cada um dos filhos, ele dá uma palavra praticamente de correção. Ele xinga a Levi e Simeão, ele chama a atenção simplesmente de Jacó, ele simplesmente acusa Zebulon, ele fala contra Issacar, ele fala de Azer, ele fala de Naftali, ele fala de Dan, mas quando chega simplesmente na vez de Judá, capaz que os irmãos estavam pensando: agora ele vai arrebentar com Judá. Sabe por quê? Porque Judá, ele entregou a sua identidade para os outros. Sabe por quê? Porque Judá, ele se libertou, entregou o seu lenço para Tamar. Ele passou o cajado dele para Tamar. Agora ele vai ser super amaldiçoado, vai acabar com ele agora. Agora é que Judá, ele vai ser mais maldito entre todos nós.
Sabe o que o pai dele faz? Versículo de número 8. Judá, a ti louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló a ele, e se congregarão os povos. Sabe o que é que o pai dele está dizendo? Você errou feio, Judá. Mas aprende agora. Eu vou te dar você o seu cetro de novo. E você vai ter uma segunda chance. Sabe o que é isso, amados? É o que Jesus fez com a sua igreja. Eu e você não valíamos nada diante dos olhos da sociedade, diante das pessoas. Por quê? Porque erramos grosseiramente, porque prevaricamos contra o Senhor. E chega o momento triunfal do Pai Celestial nos abençoar, nos dar uma palavra e falar para os nossos corações, e a gente está pensando, poxa vida, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai simplesmente me rejeitar, Deus vai me lançar para longe da sua presença. E de repente o Espírito do Senhor diz: olha, amado, eu vou te dar o cetro novamente na tua mão. Os teus inimigos vão se congregar ante a você. Sabe por quê? Porque você é como um leãozinho, ou seja, você brincava demais, mas agora você é como um leão velho, ou seja, você já está aprendizado, você está prendado nas coisas das quais você precisava aprender. E ali chega um momento glorioso em que se entrega o cetro na mão de Judá, e ele dá uma palavra para ele dizendo que nunca mais o cetro sairia da sua mão. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, Judá não vai perder mais a sua autoridade, Judá não vai perder mais a sua identidade, Judá não vai perder mais o seu consolo, a igreja de Jesus não vai perder a sua autoridade, a igreja de Jesus não vai perder o seu consolo, porque o Espírito do Senhor estará convosco, ele testificará acerca do Pai, e ele continuará fazendo o que lhe apraz. A igreja não vai perder simplesmente a sua honra, o cajado ele continuará na mão da igreja do Senhor. Amados, é necessário nós observarmos muito bem, é necessário nós estarmos atentos para essas coisas. Sabe por quê? Porque tem muita gente pensando: ah, mas eu já perdi o cajado, eu já perdi a identidade, eu já perdi tudo. Não interessa o que você perdeu, interessa que essa noite é noite de restituição, amados. Eu estava contando um testemunho meu para o pastor, e eu não sei se ele se recorda, eu disse para ele que no momento mais difícil da minha vida, no momento em que eu pensava que eu já tinha, morrido, já tinha ido ao fundo do poço várias vezes, eu chorei para o Senhor e eu disse: Senhor, quantas vezes o homem pode morrer na tua presença? E eu tinha essa dúvida, eu tinha essa pergunta dentro de mim, pastor. Eu perguntava: Senhor, quantas vezes que a gente pode morrer, Senhor? Porque toda vez que eu morria, eu pensava: eu morri, essa situação me matou. Aí quando era mais à frente, vinha uma situação pior do que eu estava vivendo, e eu pensava: agora eu morri de vez. E aí vinha outra e eu pensava: não, Jesus, agora eu estou morto mesmo. E eu ia morrendo, e nunca que eu estava morto. E o Espírito do Senhor me respondeu nesta noite: quantas vezes, Senhor, eu precisarei morrer? Quantas vezes o homem pode morrer na tua presença? E o Espírito do Senhor me disse: tantas quantas forem necessárias, para você aprender que eu sou o que ressuscita. Aleluia, Jesus. Se você precisasse morrer 1, 2, 3, 4, 10 vezes, não interessa. Mas a hora que você vê que Deus está te ressuscitando, a hora que você vê que Deus está te levantando, e Ele não está te levantando para você ser a estrela, Ele não está te levantando para você ser simplesmente aquele que todo mundo vai aplaudir, mas aquele que as pessoas vão cuspir, aquele que as pessoas vão zombar, aquele que as pessoas vão escarnecer, aquele que as pessoas vão levantar calúnias, acusações. Mas em todas essas coisas seremos mais do que bem-aventurados por Cristo que nos amou, porque Ele nos amou primeiro. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam simplesmente segundo o Espírito. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele sabe quem são os seus.
Amém. Ele te Glória a conhece. Deus. Né? O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 8 aos Romanos que não tem nada que nos separa do amor de Cristo Jesus. Ah, mas o meu esposo está me separando da igreja, eu não posso congregar. Nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Não tem barreira, não tem profundidade, não tem altura, não tem dominador, não tem principado, nada. E o apóstolo estava bem certo que nada vai me separar. Amados, se tribulação separasse crente de Jesus, eu garanto para vocês que o último lugar onde é que eu estaria seria aqui. Pelo contrário, cada provação, como diz aquele louvor, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu cresço um pouquinho a cada dia. Importa que eu diminua e que ele cresça. Jó, ele diz, no momento mais difícil da vida dele, ele falou assim: eu sei em quem tenho crido, e que por fim se levantará a meu favor. Amém. Glória Você a sabe em quem Deus. você tem crido? Glória a Deus. Aleluia. Talvez você simplesmente tentou uma jogada de vestir simplesmente diferente para poder se achar crente, e talvez você não se encontrou. Talvez você tentou uma jogada de simplesmente tentar, às vezes, pegar uma coisa que não era sua por direito. Mas nessa noite o cetro do Senhor, ou seja, a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dor, é o que Deus tem reservado para aqueles que o temem, para aqueles que aguardaram. Sabe por quê, amados? Porque é muito fácil nós chegarmos aqui e falar para você: olha, Deus vai te dar uma chave, a chave da sua casa, do seu carro. E eu falava, a igreja está tão mal acostumada com essas coisas que se levanta as tuas mãos para pegar a chave. Né? Vai ter crente que vai levantar até o pé para pegar a chave. É minha. Revelação de Deus. Mas aí quando a gente diz: olha, Deus tem uma vasilha, uma bandeja cheia de jiló com jurupeba para você. Aí todo mundo fala: a irmã fulana tinha que estar aqui nesse culto. A irmã Beltrana, é para ela mesmo. Não, amado, é para mim, é para você. Aleluia a Deus. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos boa pisca, nós não estaríamos aqui, não. Glória a Deus. Porque Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Chamou as coisas vis e desprezíveis. Não se sente a última bolacha do pacote, não, porque eu e você não valemos nada. Mas aprove ao Senhor nos resgatar. Aprove o Senhor nos tomar ali do lamaçal de pecado e dizer para Satanás: Satanás, eu estou pegando isso daqui que é um lixo da sociedade e eu estou reciclando nessa noite para a glória do meu nome e vou fazer este mundo, esse circunciso, eu vou fazer simplesmente essa pessoa que não tem caráter se tornar um príncipe no meu reino, um sacerdote santo, uma nação eleita, um povo adquirido, para que vai se anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua gloriosa luz. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Deus, ele está interessado em curar as suas feridas, em curar a tua alma, e isso não é terapia ocupacional, não. Isso se chama Espírito de Deus, isso se chama unção que vem do céu. Sabe por quê? Porque o Espírito sonda e conhece. Ele sabe o que está passando lá dentro da sua casa. Ele sabe o que você está precisando. Se você está esperando: ah, Deus, eu estou esperando, eu estou esperando. Para de esperar, toma uma posição. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentadas. Você está buscando tantas coisas, amado. Você está preocupado com tantas coisas. A fadiga, ela abate o coração do homem, a ansiedade. Sabe por que às vezes a gente está em tempo de morrer? É porque a gente anda fadigado. É porque a gente anda preocupado demais. E isso invalida o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque se nós conhecêssemos a Ele como Ele é, nós não estaríamos nos humilhando. Nós não estaríamos simplesmente mendigando bênçãos. Pelo contrário, nós diríamos ao monte: erga-te e precipita-te ao mar. E assim seria feito. Mas existe uma igreja chorosa, uma igreja que simplesmente fica às vezes mendigando bênçãos. Sabe por quê? Porque vocês não aprenderam quem vocês têm servido. Amém. Glória. Mas entenda que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele te comprou você. Ele te escolheu você. Ele podia ter chamado as grandes estrelas de Hollywood, os grandes oradores, os homens eloquentes da sociedade. Ele poderia ter usado um dos maiores meios de comunicação para a pregação do Evangelho, mas não. Ele preferiu uma congregaçãozinha improvisada,
no centro de uma comunidade onde muita gente não quer entrar. Sabe para quê? Porque ali ele tinha acesso a corações que estavam abertos. Porque ali ele encontrava um local onde o seu espírito pudesse falar abertamente, sem rodeios. A igreja às vezes está preocupada em pregar um evangelho cheio de coisinhas, mas o evangelho é simplicidade de palavras. Ele não é simplesmente uma coisa muito fantasmagórica que nós vamos pegar e vamos falar, porque o beneplácito da glória de Deus é isso, é aquilo. Não, amados, nós não precisamos dessas coisas, nós precisamos, sabe do que? Do poder de Deus, porque o poder de Deus ele é necessário, sabe? O apóstolo Paulo ele falou assim, olha, quando nós fomos ter convosco, nós não fomos por causa das multidões de palavras, mas nós fomos com o poder de Deus. E foi isso que nós ministramos. Amados, a igreja precisa experimentar o poder de Deus. É verdade. Eu já estou encerrando já. Hoje eu vim de paletó, dava para você puxar o paletó, pastor. Porque aquele dia eu falei que eu estava sem paletó, mas que dava para chutar a canela se estivesse na hora de parar. Mineiro é devagar quase parando. Então, né, fala e não tem noção de tempo. Eu já não ando com relógio por causa disso, eu detesto relógio. Se tem uma coisa que me irrita, é hora. Sabe por quê? O crente ele tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Vocês repararam que a maioria de vocês talvez chegou depois que o culto já tinha começado? Mas para sair tem que ser pontual, né? Eu tenho que ir embora para casa. A novela está passando. Vai ter agora hoje com o outro. Vai acontecer isso sim, assim. Eu nem sei o que está acontecendo na televisão, porque eu nem assisto essa porquê. Vai acontecer isso assim lá na televisão, eu preciso te ver, né? E tem tanta gente às vezes intertida com isso, amados. E às vezes está com a alma faminta, com a alma sedenta. Vem para a igreja, enche o vaso e chega em casa, abre uma brecha enorme nele e derrama tudo aquilo que Deus te deu. Vem para a igreja, chega em casa, blasfema, grita, xinga filho, chuta tudo dentro de casa. É uma gracinha na igreja, parece crente, cumprimenta a paz do Senhor, mas dentro de casa é pior do que Satanás. Isso não adianta não. Mas porque o meu temperamento é assim, olha amado. Isso não é questão de temperamento, isso é questão de caráter. Se você não tem frutos do Espírito, busca, sabe por quê? Porque não foi uma nem duas vezes que eu simplesmente tive vontade de pegar pessoas pelo pescoço e torcer. Mas também não foi uma nem duas vezes que o Espírito Santo pegou e falou comigo assim: fique na sua, porque eu sou quem peleja por você. Ele falou para Josué: olha, nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Tem hora que é difícil falar, mas pode perguntar para o pastor quantas vezes ele teve que ficar calado ali em situações dessa construção, dessa reforma. Não foi uma nem duas não. Porque ele tem um temperamento muito bem controlado. Tem. Porque o Espírito controla o temperamento dele. Porque se não fosse o Espírito do Senhor. Irmão, mas você, porque você sabe, porque você prega, você está acostumado. Tira o Espírito de Deus da minha vida para você conhecer quem era o Jonathan. Amados, nós só somos alguma coisa por causa deste Espírito Santo. Se tirar ele da nossa vida, nós somos pior do que qualquer pessoa que está lá fora na sociedade. Vamos fazer então a diferença. Sabe por quê? Porque o capítulo 5 de Juízes, quando Débora estava numa guerra travada, ela mandou chamar todo mundo para pelejar. Aí Rúben, eu não posso ir. Rúben ficou nas esquadrinhações do coração, ficou pensando, sabe por quê? Porque era uma mulher que estava chamando. E quantas igrejas às vezes não entram na peleja quando é convidado, porque é uma mulher que está à frente. Uma mulher chamando para peleja, Débora. Amados, quanta gente tem preconceito com relação ao pastorado feminino? Quantas pessoas são ignorantes nesse aspecto? E aí Débora lava a cara de Judá falando assim: Judá ficou nas esquadrinhações do coração, ou seja, pensou de muito e não fez nada. E depois ela pega e fala simplesmente para o Gileade, ele fala assim: Gileade ficou da além do Jordão. Sabe por quê? Porque o Jordão estava com a cheia. E ele pensou: tá cheio aqui o rio, ninguém vai vir me atacar, vou ficar aqui. Mas um dia essa cheia acaba. Não adianta você pensar que você está muito bem escondidinho, que o inimigo não vai te atacar, não. Quando você é convidado para entrar na peleja, vai. Não importa se tem uma cheia, se tem uma enchente, se tem um transportamento à sua frente, atravessa, rompe isso e entra na peleja. Por quê? Porque Débora está clamando.
E aí chega um momento em que ela pega e mete a ripa também em Dan e fala para ele assim, olha, Dan, ele se deteve nos seus navios. Dan era comerciante. Dan tinha navios, e os navios iam para o porto, e chegava lá e ele vendia mercadorias para todo mundo. E aí ele pensou consigo, poxa, se eu entrar nessa guerra eu vou perder minha clientela toda. E quando a gente está pensando assim, mas se eu comprar essa guerra eu perco o meu emprego. Se eu abrir a boca e falar para o meu patrão, ele me manda embora. Se eu pegar e falar dessa maneira ali dentro da empresa, eu estou fora da empresa. Amados, Dan, ele saiu aqui com uma ignorância muito grande, sabe por quê? Porque ele colocou os negócios à frente do Deus de Israel. E aí Débora falou assim, olha, Dan, ele ficou preocupado com seus navios. O navio dele era mais interessante, ou seja, o serviço dele era mais importante, as coisas pessoais dele eram mais importantes do que a guerra de Israel. E aí ela vira e chama a atenção também de Azer, dizendo que Azer ficou nos portos do mar. Azer foi tirar umas férias na praia. A igreja está em guerra e quantos cristãos estão tirando férias? A igreja está travando uma batalha para poder inaugurar um templo, abrir um templo, e a igreja às vezes está preocupada com seus negócios, está preocupada com seus empregos. A igreja está preocupada com as esquadrinhações do coração, ou seja, com as suas próprias preocupações. A igreja às vezes ela está preocupada, sabe com o quê? Com as suas férias. Não, eu agora não posso, porque eu estou de férias, eu estou descansando. Amados, não existe férias para cristão, enquanto descansa carrega pedra. Cristão não vai a passeio, ele vai a serviço do Senhor. E ela vai e fala, Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte como Náftali nas alturas do campo. Zebulon deu a sua cara a tapa. Graças a Deus, né, que tinha alguém para poder dar a cara a tapa. Mas isso é triste, amado, sabe por quê? A igreja precisa de ter um despertamento espiritual muito grande. Não fica nesse comodismo, não. Será que é preciso o pastor segurar o microfone aqui para poder chamar a atenção de vocês? Ou será que é preciso vir alguém lá de Minas Gerais para poder exortar uma igreja de São Paulo? Será que aqui não tem cristão que pode abrir simplesmente o coração e a mente e entender que Deus está fazendo algo diferente? De todas as congregações que você congregou, eu não estou fazendo simplesmente propaganda para o ministério, não. Mas você já congregou numa igreja assim? Você já participou de um culto dessa maneira? Um culto em que um dia você está apanhando, no outro você está chorando, no outro você está sorrindo, no outro você simplesmente está voando na presença de Deus? Isso não acontece em todos os lugares, não. Não pensa você que, eu vou para a igreja tal. Pode ir. Se você encontrar o que você encontrou aqui, eu mudo meu nome, eu rasgo essa Bíblia. Amados, Deus ele está preocupado com essa igreja. E aproveita enquanto vocês têm. Porque um dia o Senhor vai levar este casal para um lugar muito longe. E quem conheceu eles vai ter muita saudade. Quem conheceu ele vai ficar apenas nas lembranças. Poderíamos ter aproveitado tanto aqueles cultos. Poderíamos ter aproveitado tanto mais aqueles louvores e não aproveitamos. Então aproveita, amados, enquanto você tem. Aproveita enquanto você pode. Vamos nos colocar sobre os pés com a permissão do pastor. Eu gostaria de orar. Amados, deixa Deus agir. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a causa que você tem para poder ser resolvido. Eu sei dos meus problemas. Mas o Senhor conhece os seus problemas, o Senhor sabe o que você precisa. Deixa o Espírito do Senhor mudar a sua história. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Deixa Ele fazer algo diferente. Porque Deus ele tem um plano muito grande. Enquanto eu estarei orando, se os irmãos quiserem louvar, adorar a Deus com o hino, podem ficar à vontade. Senhor, eis diante de Ti, Senhor, a Tua noiva, Pai. Senhor, esta igreja foi comprada, Senhor, pelo Teu sangue. Oh, Pai querido, existem corações aqui, Senhor, que enfrentam conflitos tão grandes, Senhor. Existem pessoas aqui, ó Pai querido, que não puderam, Senhor, talvez Te glorificar, Senhor, nesta noite ainda. Porque a sua alma talvez está rasgada de alto a baixo. Mas o Senhor é um Deus que restaura. O Senhor é um Deus que coloca o cetro na mão deste povo, ó Pai. Senhor, faz algo diferente nessa vida, nesse coração. Lá se ele cantará, Senhor. Ó Pai querido, muda o cativeiro, Senhor, joga por terra.
suas mãos e disse: olha, eu quero esse Deus na minha vida. Você que até hoje só frequentou igrejas, entrou em uma, saiu. Através das palavras que você escutou nessa noite, é hora de você tomar uma decisão e dizer assim: olha, eu quero que Deus mude a minha história e eu vou me decidir por Jesus, porque eu chego de sofrer, chega de andar para um lado para o outro, chega de chorar, chega de tantas coisas que vem acontecendo na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Se você tem coragem e quer tomar essa decisão, tem um sinal nas tuas mãos, eu quero orar pela tua vida nessa noite. São decisões que só quem tem coragem pode tomar. E eu não vou me prolongar. Vou perguntar só mais uma vez e a oportunidade vai estar se fechando. Tem alguém aqui nessa noite que quer dizer assim: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero que ele entre hoje e mude a minha história. Dê um sinal nas tuas mãos em nome de Jesus.